Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Eu me chamo Samira Braide Malcanaia. Atualmente estou como presidente, né, da Associação de Mães e Amigos Autistas de Ascurra, AMA. Estou aqui com as minhas colegas. Hoje vamos fazer um trabalho de mostrar para vocês, né, já que estamos fazendo 1 ano de criação da nossa AMA, vamos mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Então, vou apresentar minhas colegas que estão aqui comigo. Bom dia a todos, eu me chamo Elisângela do Espírito Santo, sou gestora da Clínica AME de Timbó e parceira da AMA de Ascurra. Bom dia, eu sou a Francis Ketrin, eu faço parte da diretoria da AMA, sou mãe atípica. E eu sou avó atípica, né? Então, hoje a AMA, ela nasceu na verdade, a AMA nasceu de uma necessidade, né? Então, nossas crianças, começou a vir ao nosso encontro famílias procurando atendimento e com essas crianças atípicas. E, no momento, acredito que não só seja um problema do município de Ascurra, mas de vários municípios, né? Há um atendimento especializado ou focado, então, no autismo em si, com essas crianças, né? Para facilitar, então, tanto a questão de atendimento médico como das terapias, né? A AMA, então, ela nasceu desse desejo, dessa necessidade. Eu, como avó, já tinha trilhado um caminho com os meus netos e sei da importância das terapias, né, na vida dessas crianças. Então, nós começamos timidamente, trilhando passos e buscando ajuda. E a gente sabe que não só o atendimento médico, agora eu vou levar essa criança vai ter um atendimento com neuropediatra. Tá, aí se faz um laudo, se constata, e aí o que se faz? Então, não existe, dentro do que é público, um atendimento de terapias. E isso é muito importante no desenvolvimento da criança que ele tenha acesso às terapias. Eu vou pedir para minha amiga Elis falar um pouquinho de quanto é importante a terapia na vida da criança. Eu posso falar de cadeira quanto as terapias fizeram diferença na vida dos meus netos. Elis? Então, eu, além de gestora da clínica, também terapeuta e mãe atípica também, né? Experiência própria de clínica, de mãe, né? Que a terapia é essencial na vida das crianças atípicas, né? Somos uma clínica referência em autismo e transtorno de neurodesenvolvimento, então na nossa clínica se faz atendimentos especializados nessa área, tá? E a gente sempre costuma falar com a nossa neuropediatra que de nada adianta a família ter um laudo, ter a receita médica, a receita do medicamento que a criança vai tomar, e não ter acesso às terapias. A gente sabe da dificuldade do setor público, né, em estar oferecendo essas terapias para as crianças, então por isso que nasce, né, por essa necessidade nasceu a AMA, para ir em busca, juntamente com as prefeituras, né, do caminho, né, a ser traçado para esse investimento, para a gente conseguir esse acesso para as crianças, tá? Porque o que acontece? Aí já estamos com uma fila gigantesca de neuropediatra, que é o profissional, né, que é habilitado para fechar o diagnóstico das crianças. Neuropediatra, psiquiatra infantil. Mas o que acontece? Se essa criança passa pelo neuro, tem diagnóstico, tem a medicação, mas não vai para terapia, daqui 1 mês, 2 meses, vai ter que voltar para o médico, vai ter que voltar para o neuro, por quê? Porque o remédio não é um pó mágico, ele precisa da terapia para funcionar. Então, é isso que vai acontecer. Então, a fila nunca acaba, é um processo que não tem fim. Por quê? Porque não se dá o atendimento necessário para as crianças. É que nem eu, por mim, o meu filho, depois que a gente, a minha trajetória com meu filho é bem longa, e a gente começou também neuro, aí na época não tinha uma terapia,
até que a gente conseguiu a terapia. Ele não parava na sala de aula, ele não se concentrava, e depois da terapia, que foi aos pouquinhos, daí foi trabalhando os pais, ele, a escola, o desenvolvimento dele foi muito bom, mas é passinho de tartaruga dia a dia. E hoje ele é um moço, um adolescente de 17 anos, incrível, estuda, vai para a escola sozinho, pega o ônibus sozinho, se arruma sozinho, é incrível. A terapia, assim, sem palavras, o atendimento em grupo é incrível. Na verdade, como a Elis falou, né? Não adianta, o remédio vai surtir um efeito, mas sozinho não. E qual é o objetivo da AMA nesse sentido? Justamente esse, né? Garantir essas terapias, porque ela faz diferença. Porque qual é o objetivo e desejo de qualquer pai, né? Ninguém está preparado, nenhum casal hoje casa e o sonho é ter o seu filho, mas ninguém sonha que essa criança vem com uma deficiência, né? Ninguém sonha com isso, ou que seja diferente. Não, nós sonhamos com o ideal próprio do ser humano. Não tem o que. Só que, de repente, as coisas ficam diferentes. Eu sei, pela nossa experiência na nossa casa, né? Tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas as coisas acontecem nem sempre como nós desejamos. Hoje, o nosso intuito, né, é justamente isso: é criar condições juntamente com parcerias, porque ninguém consegue sobreviver sozinho, nem o poder público, nem a iniciativa privada. Então, juntar forças e criar condições. Ah, mas tu quer fazer terapia para... Não, para que justamente aquilo que a Fran falou. Eu sei a dificuldade que a família tem, por exemplo, de fazer a criança tomar banho sozinho, as suas necessidades. Ele tem que ir no banheiro, ele tem que fazer a sua limpeza, a sua higiene, né, íntima sozinho. É difícil. Ninguém, não vem assim uma, como não vem a bula, uma receita, segue esses passos, faz. A gente precisa de muita ajuda. E hoje, o grande medo, qual é o nosso grande medo? Digamos, eu vou falar por mim. É quando nós não estivermos mais aqui. Isso mesmo. Enquanto nós estivermos aqui junto com os nossos netos, com os nossos filhos, tudo certo. E quando nós não estivermos mais, como é que fica? Então, procurar dar autonomia para que essas crianças, esses jovens e esses adolescentes, né, que já estão com seus 16, 17 anos, consigam, né, se virarem, o básico, pelo menos, e daqui a pouco, gente, nós sabemos de todas as dificuldades que existem para essas crianças ganharem algum benefício do governo, né? Do governo. Então, é importante, muito importante que a sociedade veja com outros olhos, aprenda a enxergar, para que dê oportunidade também para essa fatia da sociedade, como se diz, né? Porque a gente sabe que nós somos apenas números no total de governo, né? Somos números, mas essa fatia da população também precisa de atenção. E nós temos que nos juntar e buscar esses caminhos. E de forma alguma julgar quem, como, não. Juntos, sentar junto, conversar e buscar. E a gente tem provas de que isso realmente acontece, dá certo. Eu conheci há uns 2 anos atrás, aqui no município, uma senhora eu não vou especificar aqui exatamente qual a deficiência, mas ela tinha uma deficiência mental, né? Leve ou moderada, não importa, mas ela nunca lhe foi dada a oportunidade de aprender, por exemplo, a fazer sua própria higiene, né? E aí morreu, ela ficou sozinha, ela tinha a mãe, mas a mãe também morreu, né? E daí, como é que ficou? Então, a gente assistiu, viu de perto a dificuldade de quem ficou para poder apoiar essa pessoa. Uma senhora de 62 anos. Então, nós sabemos na história, né, que até há muito pouco tempo, qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, ela não vinha para a sociedade, Ela ficava naquela caixinha, né? A gente, como mãe, já protege por si. Até que agora a gente está mudando a nossa cabeça, vendo que a gente tem que preparar eles para o futuro, para a independência deles, tanto no mercado de trabalho, pessoal. Então, tá mudando, mas eu conheço amigas minhas, senhoras, que os filhos têm um filho senhor, ele fica numa caixinha de madeira o dia todo. Eles empurram para lá, empurram para cá, e a vida dele inteira foi ali.
Para ela é aquilo que ela conhece, aquilo que ela sabe, né? É o medo, né? É o medo. É o medo. medo da sociedade que não está preparada. Isso, a proteção. Porque a gente fala muito de inclusão, a gente percebe muito isso como clínica, né? Que a gente fala sobre inclusão, mas a sociedade não está preparada para essa inclusão que aparece linda, maravilhosa na rede social. Ela, na teoria, ela é muito bonita, No mas na dia a prática dia. e no dia a dia ela é bem diferente. E assim, é impossível de ser ela mudar? Não, mas tem que ter um pouquinho de querer de todo mundo, né? Um pouquinho lá do governo, um pouquinho da escola, um pouquinho das famílias, porque é um trabalho difícil, como a Samira falou. Os pais, quando, né, engravidam, é o esperado, é o que a gente sonha sempre. Então, é construído algo em cima daquela gravidez ali. E aí, depois, quando nasce e se torna uma família atípica, né, a gente tem que construir tudo de novo. E tá tudo bem, a gente costuma dizer para os pais que tá tudo bem você sofrer, você chorar, só que vai chegar uma hora que você vai ter que arregaçar a manga e ó, vamos lutar E vai pelo à teu luta. filho, porque precisa muita luta, tá? Tem muitos direitos, a gente costuma dizer que sim, a gente luta pelos direitos, lembrando sempre que as famílias têm os deveres também, né? A gente fala muito disso, né, Samira? Muito. Que a gente luta sim pelos direitos das nossas crianças, né, de todos os envolvidos, né, nessa área, mas que as famílias não podem esquecer que não é só o direito, o dever é muito importante também. Isso mesmo. É quando as mães, porque quando tem mães que procuram, eu preciso de uma fono, né? Aí eu costumo dizer, beleza, mas a criança vai para a fono, ela vai ter o quê? 45 minutos por semana, né, de sessão. Aí a gente costuma conversar. Aí ela vai para casa, ela volta, onde às vezes não é por maldade, eu vejo que isso acontece na minha família também. Você quer papá, você quer naná, né? Continua, não ajuda. Então eu digo assim, vamos fazer com as crianças, sim, procurar formas de ajudar, mas precisa o comprometimento de quem? Primeira coisa, da família. A família também precisa aprender a como lidar, né, com essas crianças. Porque não adianta então só fazer 45 minutos e depois vai para casa, volta tudo. Porque a gente sabe que o maior tempo das crianças, de todas, né, é com a família. Sendo atípica ou não, é com a família. Então a família ela tem um peso muito grande, né? E ela precisa ser trabalhada para isso. Dói? Claro que dói, né? Eu sempre dizia para as minhas alunas, né? Vocês querem moleza? A gente fazia o curso de pedagogia, eu era professora, e falava assim, vocês querem moleza? Coma sopa de minhoca, né? A vida é isso aí, a vida é mais, ela tem muito mais nãos do que sim. Né? E a gente sim, às vezes a gente até fica, né, um pouco desanimado, dá vontade de largar tudo, né? Mas quando a gente vê essas crianças e as mães procurando a gente, que elas estão menos informação, menos conhecimento do que nós temos, então eu fico pensando na dificuldade que elas passam. E o nosso trabalho é esse, ajudar, facilitar para que promover o quê? Que a vida dessas crianças seja um pouquinho melhor, né? Nós vamos mudar tudo? Não, não vamos. Mas vamos tentar fazer um pouquinho melhor. Para quê? Porque aí assim, né? Hoje a gente fala muito no autista, né? O autista, né? Mas só que não é, nós sabemos, né? Que não é só o autista. Inclusive, na AMA, nós atendemos todos, né? Todos. Todos que nos procuram, independente da deficiência, da condição neurológica, né? Nós atendemos a todo mundo. Procuramos encontrar um caminho para mostrar para aquela família que se ela possa seguir por ali, vai amenizar, vai melhorar um pouquinho a vida de todo mundo. Né? E para isso a gente precisa contar, né, com as famílias, com o atendimento de clínicas. Hoje a gente tem um trabalho bem legal, muito bom, eu tenho só que agradecer, né? Porque às vezes, assim, às vezes a gente pode pagar financeiramente, mas às vezes a gente não tem. E como é que fica, né? Porque, por incrível que pareça, às vezes tem família de 5 pessoas que só o pai é provedor, né? A mãe não é porque a mãe não quer. É porque a mãe não pode. Alguém tem que ficar com as crianças quando elas vêm da escola. Como é que fica, né? Então, elas reclamam muito desse julgamento. Por que elas não trabalham? Muitas vezes dizem que somos acomodadas, que a gente não trabalha porque não quer, mas não é assim, gente. A realidade é muito diferente.
Como tu vai deixar uma criança autista sozinho no período que não tem como. Ela não, o meu pelo menos ele faz tudo agora, mas volta e meia ele dá aquela lapso de memória, ele se perde, tu tem que estar lá para não é fácil. Tem que estar sempre auxiliando. Ele vai para a escola, mas a mãe leva no bota no ônibus e quando volta, a mãe tem que estar lá para pegar, né? Para conduzir, e mãe, todo mundo sabe que é mãe, né? Eu também, os meus netos querem ir de ônibus, é o sonho deles, né? Ir de ônibus, a gente já fez essa experiência. Mas quando eles descem do ônibus, mesmo quem não tem nenhuma condição, né? Diferenciada, também quantos acidentes já teve, desceu do ônibus, cruzou, né? E aí nós nos colocamos no lugar dos nossos que estão nessa condição. Eu tive que trabalhar muito, porque para mim, meu Deus, ia acontecer 1 milhão de coisas se eu levasse ele até um ponto e deixasse ele sozinho. Eu trabalhei muito, até que agora eu levo ele até um pedacinho, daí eu digo para ele, ó, você vai, bonitinho, atravessa na faixa. Sim, mãe, eu sei. Aí ele vai. Quando volta também, eu não espero na frente da escola, mas um pouquinho antes. E tudo bem, mas o coração da gente acha que... Né? Isso não é de um dia para o outro, nem um ano, né? Leva trabalhado muito tempo. Demora, tá? A gente demora, tudo demora um pouco mais, né? Não é só com as crianças, é com as famílias também. Demora para deixar ir, por quê? Porque você não se preocupa, não é só com ele, não. É com o que os outros podem fazer, com o que os outros, porque eles são grandes de tamanho, e muito, né? Inocentes. Mas muito inocentes. Então, isso é muito preocupante, porque não é só o andar de ônibus. Ali dentro do ônibus é o de menos, né? Mas é aquele trajeto ali da mãe cortar o cordão. Não, ali vai encontrar com alguém que vai oferecer alguma coisa para ele e ele vai aceitar, né? N coisas que pode acontecer. Pode acontecer com qualquer criança, né? Mesmo. Com todo mundo. Mas a mãe atípica tem outras preocupações, né? Então, o coração fica mais apertado. E o julgamento piora tudo. É por isso que, quando a gente fala nas terapias, nós tem vários estudos científicos, que eu não vou mencionar aqui, mas existem, né, estudos que comprovam que faz a diferença. E eu falo daquilo que deu certo com a minha família, né? A socialização, principalmente do mais velho, as terapias fizeram toda a diferença, né? Quando começou, eu também fiquei ansiosa. Eu queria que fosse assim, eu quero ver resultados, né? Mas não é nem 1 ano, nem 2. Hoje, eu consigo enxergar a diferença. Foi de 7 anos. Hoje, quando eu falo assim para o meu neto mais velho, ajuda a lavar a louça, ele olha para mim, tô fora. Quer dizer, entendeu? Ele sabe que não é uma coisa legal, né? Que não é. Então, ele tem esse entendimento. Isso é importante para a gente, que eles tenham entendimento. E não precisa ficar repetindo, não precisa repetir para ele. E principalmente aquilo, né? Porque eles dependem de quê? De uma rotina. Eles são muito rotineiros. Então, a gente vai trabalhando muito sobre isso. E a gente vê que dá resultados. Dá sim, só que, claro, demora um pouquinho. Então, o nosso foco maior hoje, além de buscar no primeiro atendimento, para que a mãe vá para a neuropediatria e que ela entenda o processo. A gente sempre fala mãe, não é excluindo o pai, não, tá? Porque geralmente quem procura a gente é a mãe, né? A mãe é a figura mais forte. Tem pais, e eu fico surpresa agora, de uns tempo para cá, assim, de quantos avós estão se engajando nisso, né? Eu fiquei bem feliz. Nós fizemos a segunda caminhada típica, e eu fiquei tão feliz quando eu vi que os avós estão vindo também, eles estão participando. Isso faz toda a diferença para a gente, né? E que é muito importante, né? A família, de forma geral, quando a gente fala em família, né? Se engajar e saber como manejar essas crianças. Porque não adianta o pai e a mãe saber e os avós não. Porque se o pai e a mãe ficam doentes, um vai para o hospital e N coisas podem acontecer. Essas crianças vão ficar com quem? Com os avós? E aí os avós não sabem o que fazer. A criança tem uma crise ou não sabe como chegar até aquela criança, né? Os avós têm que levar na terapia, a gente percebe muito isso. Sempre vem com o pai, sempre vem com os pais. E aí, num belo dia, os pais não puderam trazer, vem com a criança. A criança vem totalmente desregulada. 1, porque nunca veio com os avós, né? E 2, porque eles não sabem o que fazer. Então, a gente precisa preparar todo mundo. Como clínica, a gente fala, a gente prepara as famílias primeiro,
para depois trabalhar com as crianças. Exatamente. Esse é o nosso propósito, né? Dar esse apoio para as famílias. Então, no ano de 2024, chegou para nós conseguimos fazer atendimentos em número de 42 famílias, né? Que atendimento nós fizemos enquanto consulta para neuropediatria. Ó, beleza, precisou dar um encaminhamento. Aí lá ela vai dizer o que precisa. Começamos com o projeto em parceria já há 1 ano e meio já com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Esportes, né? O projeto de esporte com crianças atípicas, né? Está sendo assim é um projeto que deu muito certo. Muito certo mesmo. Então ele continua com a gente, é um projeto maravilhoso. Porque assim, ó, foi bem assim, ó. Um dia meu netinho de 6 aninhos falou assim para mim: "Eu também queria ir no pavilhão. Eu também queria ir no pavilhão, que todo mundo, hoje à tarde eu vou no pavilhão treinar, tal." E um dia ele ouviu, daí um dia ele me disse: "Eu também quero ir no pavilhão, também quero ir lá." Aí, conversei com o prefeito, conversamos com o pessoal que estava na Secretaria do Esporte, e começou e nasceu esse projeto. E deu certo, né? Então, esse ano a gente agora é para começar a iniciar em março, né? Para voltar esses atendimentos. E ampliar muito, gente. Tem muita criança. Como essa frase, né, Samira, tem peso na vida de... Eu também quero ir pro pavilhão. Mas como essa criança vai ir pro pavilhão? Com quem? Quem vai fazer esse trabalho? Né? Foi lutado por isso. Tipo, hoje é uma realidade, né? Mas essa frase, ela veio carregada de muito trabalho. Ela veio carregada de muita dor no coração de ouvir dele que ele queria ir pro pavilhão, mas não era simplesmente ir lá para ir. Não era simplesmente a Samira levar ele lá no pavilhão. Não, ele queria ir lá fazer algo, mas então precisa ter uma preparação, precisa ter alguém para fazer isso, né? E alguém capacitado para isso. E no início nós levamos sempre, mas hoje eles já despertam a vontade deles de irem de van. Nem sonhando no começo, né? Jamais, né? A avó ia deixar, né? Nem vou falar da mãe e do pai, mas a avó protetora. E hoje eles já manifestam a vontade de isso, tudo que eles fazem começa a dar uma independência, né? Sim. Porque assim como a gente sonha, eles também vão mudando os objetivos e os sonhos deles, né? E isso só prova o quê? Que eles são capazes. São capazes. A gente precisa acreditar. A gente não pode... A gente sempre falava sobre isso no início das terapias, né, Samira? Com os netos dela. Das expectativas nossas em cima deles. Não dá pra gente fazer isso. Não. Porque a gente se frustra e frustra eles. Mas só prova que eles podem. E eles podem muito. E a gente... Vamos deixar a expectativa de lado... E botar o acreditar. Acreditar que eles podem fazer tudo o que eles quiserem. De um jeito diferente? Sim. Com mais auxílio? Também. E é esse o nosso papel, né? Assim, eu coloco as minhas experiências, porque eu posso, tá? Por causa de autorizações. Por exemplo, eu acho que nós levamos mais de 6 anos para poder, porque o Marco queria pescar. Mas a gente sabia que ele morria de medo. O peixe puxasse na vara, Saía correndo, né? E hoje já conseguimos, claro que não é com a pescaria de um adulto assim, mas ele já consegue, tanto ele quanto o Marco Antônio, o Bernardo, né? Os dois já conseguem, já conseguimos fazer a bendita pescaria, que era desejo deles, né? Então, justamente, hoje, por exemplo, o Vinícius, né? Focando no convívio que eu tenho com ele, eu vejo que ele tem muito afinidade com plantas. E como ele gosta e vê... Por que a gente não pode preparar ele para esse mercado de trabalho, né? Porque vamos caminhando, fazendo a terapia, o atendimento médico, mas para onde nós estamos indo? Para essa autonomia. Porque a gente sabe que a Fran, a Samira, a Elis não são eternas, né? Não. De uma forma ou de outra, preparando para que eles consigam fazer alguma coisa. Mas ele ganha o BPC para a vida toda. Mas mesmo assim, não pode ficar dentro de casa o dia inteiro. Não. Né? Ele era uma criança, agora já é um adolescente, já é um jovem, né? E daqui para frente como fica, né? Então a gente vai trabalhando nesse caminho, nessa perspectiva, né, Elis? E é fácil esse caminho? Não. Muito difícil. Muitos desafios, né? Até porque eu sempre falo, é minha opinião, tá? Minha opinião.
quando a gente fala assim, vamos botar um cordão, vamos botar uma camiseta, para que as pessoas identifiquem que a sociedade em si. Eu não concordo. Não gosto muito. Usaria, sem problema nenhum. Mas, assim, botar um uniforme para que as outras pessoas, que a sociedade só consiga identificar através do cordão, através da camiseta, através do broche, gente, nós temos que preparar a sociedade em si, que ela não tem nenhuma deficiência, ela não tem nenhuma um estado diferente neurológico, ela tem que estar preparada. E isso eu vi acontecer. O meu neto, nós estávamos no shopping, claro, ele foi de boa, mas daí já estava cansando, e ele teve uma crise, né? A identificar, é uma crise, é uma birra. Eu fiquei muito sem cordão, sem camiseta. Mas chegou um casal, foi incrível, um casal de meia idade, e eles conseguiram. Eu, na hora, sabe exatamente, uma amiga minha disse, não, vamos com calma que a gente vai resolver essa situação. Já vi que é mais para birra do que para crise, né? Porque eles sabem o que eles querem. Muito espertos. Eles sabem fazer as coisas para conseguir o que querem. E nesse momento esse casal se aproximou e lidou, né, com a situação de uma forma fantástica. Provou para mim que realmente, se nós quisermos, a gente consegue. E não precisa do cordão. Não. Naquele momento, ou da camiseta, ou do crachá, aquele casal falou assim, ele é autista, né? Daí eu disse, sim. O casal lidou com a situação, não levou nem um minuto para o guri se retomar na posição, né? Tudo certo. Então, assim, então, para mim, foi muito importante assistir isso, ver isso acontecer, para dizer, não, nós somos capazes, sim. Sim. É que a realidade né? Não é só o autista. A sociedade precisa estar preparada para qualquer diferença. Tá acontecendo. Porque é muito fácil você chegar no mercado, ter uma criança gritando, a criança pode não ter nada. Né? Aí o que a gente ouve? Porque eu já ouvi. E a gente ouve muito. Essa mãe não dá educação para essa criança. Isso mesmo. Eu falei pro meu compadre uma vez, eu falei, você não sabe o que tu tá falando. Tu não sabe se essa criança não tem alguma dificuldade, se essa família tá bem psicologicamente, se essa mãe tá passando por algum problema. Se a criança não tem nada, pode ser que a mãe não esteja bem, né? Isso mesmo. E a criança só não está conseguindo manejar essa criança. E todo mundo tem direito de estar no mercado. Se você se incomodou, saia de perto. Falei, porque você não é pai ainda, e você vai ser um dia. Porque aquela história, se fosse meu filho, isso é só diferente quando você vira pai e mãe, né? E sim, minha opinião também, né? Acho que não precisa, gente, os cordões para que a sociedade tenha outro olhar sobre as crianças e sobre qualquer pessoa, né? Você precisa ter empatia em qualquer situação. Isso faz diferença para a família que está desse lado de cá com a criança também, porque os olhares preconceituosos acabam com uma família. Acaba com o trabalho de uma semana, de um mês, de um ano. Com a família, com a criança, destrói. Porque assim, você saber, se tu não quer e tu não sabe o que fazer, não chegue perto. Tudo certo. Mas saia, né? O divisor de águas. Eu estava no supermercado, o meu neto com o cordão. Aí uma senhora, não sei o que, ele falou alguma coisa, uma senhora disse, cuida, ele é autista. Se fizer alguma coisa, dá processo. Olha. Dá mesmo, dá vontade da gente pegar o cordão. Então, assim, perdeu o réu primário. É verdade. Então, naquele momento, foi divisores de água para mim. Para que eu entendi que não precisa, e o meu olhar tem que ser diferenciado. Eu tenho que ter. Gente, se eu não começar, porque assim, às vezes eles falam, é coisa de professora. Não, senhor. Porque eu sou de formação professora, mais de 30 anos, mas se eu estou num cargo à frente de sou professora, sou policial, na saúde, se eu estou lá numa clínica maravilhosa, sou recepcionista, é o mínimo que eu tenho que saber, né? O médico, é o mínimo. Pessoal, quando eu falo saúde, é tudo, é médico, é atendente, em todas as esferas. Estou no supermercado, estou exposta ao público, certo? Então, eu tenho que aprender. Já passei situações delicadas, né, que deu vontade de pegar as laranjas e jogar todo em todo mundo, né? Porque a criança, eu não digo assim, é só a criança típica, não. A maioria das crianças, elas precisam do toque. Na hora de explicar para a criança, ontem eu estava na padaria, gente,
botou a boca no balcão todo, tá? Uma criança que estava lá. Mas assim, ó, adiantou a mãe era mal educada, a mãe não educou? Não, o toque, né? Eles precisam do toque. Aí aqui tá cheio de poeira, de micróbios, sei lá o quê. Mas acontece que a criança, né? Ela é mais rápida, ela vai pelo instinto, tá? Então assim, criticar a mãe, não, mas É muito essa não fácil, era né? uma criança típica. Então isso é geral, né? Então esse olhar deixou, depois quando a criança saiu, vai lá, pega um pano com álcool, passou, limpou, porque a próxima vai vir. Né? Engraçado também que eu observei ontem, a gente observa, por quê? Porque a gente sofre tanto preconceito, e na padaria tinha várias coisas para vender expostas, e numa dessa, aquelas cornetinhas, né? Pequenininha. Que eles vão botar na boca, né? Mas a mãe foi para comprar pão, tá corretíssima. Eu não vou comprar, a gente combinou isso e aquilo, corretíssimo. Mas a criança pegou, botou na boca. Ainda tinha uma pessoa comigo, a gente estava tomando um suco, daí eu falei, só observando. Todos iam lá e botava de volta. Correto. Então, aí o que você vai fazer? Né? Vai fazer o quê? E assim, né? Como terapeuta, como clínica, é isso que a gente ensina para os pais. Não adianta nós trabalharmos com eles dentro da clínica. A gente precisa que os pais vão para fora. Isso. Que o pai vá para a padaria, que o pai vá para o supermercado, vá para a missa, vá para o shopping, vá para todos os lugares, vá para o parque. Mas o nosso medo como terapeuta também é quem eles vão encontrar lá. Sim. Porque as pessoas não sabem o que fazer. Já cansamos de ouvir relatos de famílias que chegam na loja, que chegam na farmácia e os atendentes não sabem o que fazer. E quando a gente busca, né, Samira, muito mostrar para essas pessoas, fazer algo, fazer uma formação, explicar como é que funciona, né? As pessoas não querem. As pessoas não estão abertas e ainda não caiu a ficha de que você está lá e você está aberto a receber qualquer tipo de público e você precisa estar preparado, sim. Porque cada vez vai existir mais. Isso. Mas agora isso é febre. Não é febre, gente. É que Antes não antes tinha não tinha. nome. Agora se estuda muito sobre isso e as coisas têm nome. E a gente realmente, como a Fran falou, antigamente tinha muito mais, né? De fechar num quarto, deixar lá fechado. Agora não, agora tem tratamento e o tratamento a gente joga a criança assim, pra fora. Vamos lá, vamos explorar esse mundo, porque o pai e a mãe e a família não vão estar aí para sempre. E a gente precisa que essa criança saiba viver em sociedade. Exatamente. Isso é complicado. Né? Estamos aqui para muito isso. complicado. Nós fizemos. A Escura foi a pioneira, né? Um município pioneiro em começar a trabalhar em prol do autismo e de busca de políticas públicas, né? Para garantir os direitos, né? Também, e promovemos já 3 seminários, justamente para as pessoas entenderem, porque às vezes na escola, então, tudo é para o professor, tudo é o professor. Não, mas a criança autista, ela tem, por exemplo, seletividade alimentar. Sim, Né? muita. Aí a merendeira também precisa estar preparada, porque às vezes ela tem que fazer lá o purê de batata um pouquinho mais dissolvido, um pouquinho mais molinho para aquela criança, porque ela vai ter dificuldade para engolir. Né? Aí eles adoram, e eles têm uma coisa incrível, né? A cor dos alimentos, né? A cor dos alimentos é impressionante, Sim. como eles têm isso, né? É rotina. O meu neto, por exemplo, eles têm uma caneca que eles tomam o Nescau. Não adianta mudar de caneca, tem que ser sempre a mesma. É engraçado, né? Tem que ser. E assim, respeita-se, né? Sim. E aí, como eles, imagina todas as crianças, né? Às vezes o motorista do ônibus também tem que aprender a lidar. Ele tem que aprender a lidar. Nós já tivemos, assim, alguns acontecimentos. Ele tem culpa? Não. Mas ele tem culpa a partir do momento que ele não busca aprender. Aí ele é culpado. Né? Assim, eu vejo aqui, eu observei de uns tempos para cá também, eu vejo o pessoal da polícia, né? Como eles tratam o Marco Antônio Bernardo. Principalmente o Marco Antônio. É muito interessante. Mudou, né? Do começo a visão de agora. É bem diferente. O meu filho teve uma crise há 1 ano atrás e a gente precisou acionar a polícia. Eles vieram assim, ó, com uma calma, né? Conversaram, explicaram. Foi muito bonito, assim, ver como eles
estavam abertos para aquilo, sabe? Busca, né? Isso é bem Estavam importante. preparados, né? Para fazer o acolhimento. Exatamente. A empatia. Primeiro ele ela olhou faz a assim, vou diferença. preso. Aí o policial, não, você não vai preso, a gente tá aqui para conversar com você. Aí foi. Tava depois batendo papo e... Tudo certo, né? É esse olhar que as pessoas precisam buscar, né? Este ano, então, a AMA vai promover, juntamente com a AMA de Timbó e Indaial, vamos promover o 4º seminário do autismo, né? Será de uma forma diferente. Então, deixar frisado que 12 de abril será a abertura aqui na Escola Deputada Bel, juntamente com o Dia da Família, né? Nós casamos, né? São parcerias. Ele vai ser interativo, ele não vai acontecer só no município de Ascurra. Ele vai acontecer em Timbó, em Indaial, ele vai percorrer, né? Começamos em abril para terminar em outubro, é isso? Então, todo mundo vai ser um seminário itinerante, né? Itinerante, isso é uma coisa diferente. Então, por que a gente teve essa ideia? Porque ano passado, na Pertut, nós tivemos um standard e as pessoas nos procuravam de empresas para levar essa questão do conhecimento dentro das empresas. E aí surgiu essa ideia, por que não esperar fazer o seminário de uma forma itinerante e buscar parceiros, fazer com que a coisa fique, quanto mais gente trabalhando, maior o resultado, né? Maior o resultado. E também hoje estamos na reforma de um espaço para atendimento das crianças, que é na antiga escolinha lá no Ribeirão Santa Bárbara, bairro Santa Bárbara, na rua João Pofo 265. O número há controvérsias, né? Porque tem várias... Mas é bem do ladinho do pavilhão de esportes. Esse espaço estava lá, desocupado e ao tempo. E a prefeitura, então, colocou à disposição, né, para esse atendimento. Aí, novamente, então, o Gabriel passa a trabalhar lá, com atendimento nas terapias, né, na questão de esporte. Queremos continuar o projeto da arte terapia, que foi projeto piloto ano passado. Assim, deu resultados. Queremos também, esse ano, já estamos praticamente fechando, né, Elise? Me ajuda. A fono e a música terapia. A musicoterapia vai ser aqui, a fono vai ser na clínica de Indaial. A gente vai levar para Indaial. A fono vai ser um projeto piloto para ver se dá certo. Como assim? Porque nós não vamos trabalhar só com a criança. Era mais fácil. Mas nós vamos trabalhar com a criança e com a família para procurar um caminho. Porque isso vai ter que repercutir também. Então, família, criança, família, escola, né? Isso. Tem esse pequeno detalhe também. Vamos ter que fazer um trabalho. O Colégio de São Paulo é muito parceiro nessa questão, quando começou, né, a questão dos meus netos lá. Então, houve essa parceria e deu muito certo. 100%? Não. Para eles também era uma coisa nova. Para nós era uma coisa nova, para eles. Então, deu certo. Estamos caminhando, né? A gente costuma dizer assim, né? Somos uma clínica referência. É a clínica perfeita? Também não. Temos muito a melhorar, a gente está sempre buscando melhorias, né, estudando mais, vendo outras formas para organizar o espaço, organizar as salas, os profissionais e tal. Mas estamos caminhando. E cada dia é uma surpresa nova. Cada dia, a gente costuma dizer que cada vez que a gente abre a porta para entrar um outro paciente, é tudo novo, é tudo diferente. Porque isso também se fala muito, né? Eu pesquisei lá, os pais chegam e falam assim pra gente, eu pesquisei lá no Google e a professora falou que o meu filho é autista, mas eu acho que não, porque não é o que diz lá no Google. Só que a teoria, ela é diferente. Na teoria, a criança tem que fazer isso para ela ser autista. E nem sempre ele faz tudo aquilo ali, né? Ele faz aquilo ali e outras coisas, ou ele faz 2, 3 coisas daquela ali. Então, existem critérios, né? Para todos os diagnósticos. Então, a gente busca, né? Sempre a excelência do que a gente está fazendo naquele momento, né? E sim, o Colégio São Paulo foi, né? Espetacular no que ele se propôs a fazer, né? Teve muita melhoria, né? Eles têm 3 salas de AE agora, né? 3 espaços diferentes onde eles atendem as crianças atípicas, né? Onde a gente foi muito parceiro, buscaram auxílio, né? Então, é isso que a gente busca, que as pessoas não saber, ok, mas você precisa estar aberto a aprender como fazer. A gente tem todas as respostas? Não, mas a gente vai buscar todo mundo junto.
Eu tenho uma parceria legal aqui com a escola aqui do bairro, deputada Bel, ela nos procura sempre que precisa, né? Nós trabalhamos em conjunto e esse ano nós estamos preparando também algo diferente, justamente nessa formação para os profissionais que trabalham com as crianças. Eu gosto de capacitação, não é muito a minha praia, não, né? Então, a formação ela tem que ser contínua, porque o conhecimento ele nunca está pronto, né? Não. E eu sempre digo assim, a escola, ela recebe seus clientes, que são os seus alunos. De 20 anos atrás, eles mudaram muito, muito. Os clientes, né? Os clientes. A padaria, há 20 anos atrás, ninguém questionava o pão. Hoje já tem pão sem glúten, pão não sei o quê, pão, vários tipos de pão, né? De pães. E cada cliente, ela não ficou só vendendo um tipo de pão. Ela foi buscando, né? Hoje, por exemplo, o médico a mesma coisa, né? Porque o paciente entra, eu ouvi muito essa reclamação, o paciente entra na sala, ele já vem com diagnóstico, porque ele já buscou lá no seu Sim. Google, né? Aí ele entra, Eu tenho isso. eu tenho isso, e eu preciso desse exame, né? Tá, mas O que mais o médico vai fazer, né? Por ele. então, assim, é complicado. Então, a escola também tem que ter essa noção, né? O cliente dela hoje é o outro, outra concepção, né? Os nossos filhos também, né? Na minha época, quando eu era pequena, a minha mãe que abria a porta e recebia as visitas, né? Hoje, Eles abrem a porta, né? Né? Assim que caminha a humanidade. Então, vamos acertar? Não sei. Não. Estamos buscando o caminho. Então, eu quero, assim, começar a agradecer, então, toda a equipe da AMA, né? Eu vou deixar para vocês, assim, ó, falando, então. Hoje eu estou como presidente. Nosso estatuto, ele fala em 2 anos, né? Cada 2 anos muda a diretoria. Hoje estou como presidente. A Solange Terezinha Ferrari Poli como vice, Adriana da Silva secretária, a segunda secretária Josiane da Silva Peters, tesoureira Jaqueline Valcanaia e Gabriel Alves, do Conselho Fiscal, então nós temos a Francis Catherine Varela de Jesus, né? Maria Helena Finta, Strickne e a Joselene Bernardi Bassani. Temos suplente a Kathleen Karine Braide Rodrigues e Rafael Testoni Felipe. As pessoas são obrigadas a ficar? Não, elas também podem pedir para sair, né? Então, conforme o estatuto, são substituídas. Mas hoje a composição é essa. E nós temos 2 anos. Em 2 anos ela tem que mudar. E hoje o nosso objetivo é trabalhar lá, deixar o espaço apropriado para que as nossas terapias aconteçam, né? Então, focamos no atendimento ao esporte da criança típica, musicoterapia, lá vai acontecer também arte-terapia e também atendimento às famílias. Nós queremos que as famílias se encontrem, falem. Rodas de conversa, né? Vamos fazer as rodas de conversa. Troquem experiências. E um projeto assim que nós conversamos com o prefeito, que é o meu grande desafio, iniciamos agora, vamos iniciar a reforma da cozinha. Para quê? Para que tu quer cozinha? A cozinha vai ser um trabalho em conjunto. O prefeito Arão também gostou da ideia. E está vendo junto ao Senai para acontecer lá um curso de espaço maker, que se fala, né? Acontecer o que? As nossas crianças aprenderem a utilizar a cozinha. A faca, cortar os alimentos, preparar, usar o micro-ondas, usar o fogão, né? Então, é fácil? Não. Mas eu acho que é um caminho, né? Para conseguir, assim, então a criança ela vai ter aquela autonomia, né? Ela vai se tornar um adulto autonomia. Se ninguém fizer isso, não vai acontecer. Então, esse é o projeto que está ali no forno, né, como se diz, né? Estamos correndo atrás das coisas para que as coisas aconteçam. Claro que se alguém tiver por vontade de nos ajudar, será muito bem-vindo, né? É fácil, não, mas estamos fazendo. Então, já posso começar a agradecer, né, para a gente não ficar assim, também ninguém a manhã inteira, Se né? for conversar, nós vamos ficar o dia inteiro. Eu tenho que, sim, primeiro, eu quero agradecer em nome de toda a equipe, a Deus por dar força para a gente e determinação, né? Porque não é fácil, né? Então, nós temos uma parceria legal, muito boa com a Prefeitura Municipal de Ascura, tem equipes lá dentro que são muito prontas, né, para nos ajudar, e o Arão tem se mostrado sempre bem receptivo e
está junto conosco, né? Para que essas coisas aconteçam, né? Depois nós tivemos também uma parceria muito legal com o Rotary Club, o Rotary, né? Que ano passado fez a promoção do Hambúrguer Day. Foi onde nós conseguimos uma verba bem significativa. Todos trabalharam, todos venderam, né? Foi um esforço, assim, da galera toda. E tem pessoas, né, no individual que também nos ajudam, né? Por exemplo, nós precisávamos de um pergolado, que nós estamos montando o jardim. Então, prontamente, Marlon Brandes foi lá, deu toda a madeira, né? Foi muito legal, então um agradecimento especial. Precisávamos da tinta, para uma sala grande, onde vai acontecer a musicoterapia. Tá? Isso, nós pagávamos o pintor, né, as duas, e as pessoas são prontas. Então, assim, a Agropecuária de Ascura, em nome do Ricardo, do Rafael, meu agradecimento, a vereadora Cláudia, né, ela é de rodeio, mas não importa, nós temos, na nossa composição da diretoria, nós temos pessoas de Apiúna, pessoas de rodeio, não tem problema. Né? E nós nunca negamos nada, nunca perguntamos de qual município você é. Não é uma disputa, né? A gente sempre deixa bem claro isso, né? Que não é uma disputa. Nossa causa não é nossa. A gente fala a nossa causa, mas não, né? É o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho, é o trabalho de todos. E assim, não é uma disputa, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. É parcerias, né? É Um parceria. dando a mão ao outro e chegamos o agradecimento é o exemplo disso, né? Olha quanta pessoa tá nesse trabalho aí para as coisas acontecer. E as famílias vêm de mais diversos lugares. Né? Já chegou para nós não somente atendimento com crianças, né? Até com idosos. Mas o que a gente faz? Mostra o caminho. Mostra o caminho que tem que ser seguido, né? Para que o seu direito seja respeitado. Continuando aqui, então, nós tivemos, assim, o Wesley Merini, ano passado, ele, no Legislativo de Ascura, ele se mostrou, assim, num crescimento muito grande e apoiou muito o nosso trabalho. Ele, efetivamente, então, quero deixar um agradecimento legal para ele, independente de sigla partidária, fez um trabalho diferenciado, fez. E ele sabe, eu sempre digo para ele, como ele cresceu e como ele buscou, não tinha conhecimento nenhum, era leigo. Também mas ele propôs, né, a estar ali. E depois ele fez um trabalho, né? Ele se mostrou receptivo e interessado e foi atrás. E também nós temos a Clínica AME de Timbó, né? Em nome da Elis, fez um trabalho, nunca perguntou para a gente, vocês têm dinheiro para pagar? Eu só digo assim, eu preciso, a família precisa. E estava sempre aberta para acolher, né? Então, precisa, como a gente vai pagar, a gente vê depois. Mas, assim, em nenhum momento, né? Então, assim, um carinho muito especial, né? E já agradeço também o Colégio São Paulo, que sempre se propôs a nos ajudar, principalmente nos eventos. Então, sempre esteve muito parceiro, não posso deixar passar em branco. Nós precisávamos de uma porta, recorremos à empresa Abrilar de Londres, foi muito receptiva. Conseguimos a porta do tamanho que precisávamos. Foram, assim, de uma gentileza, uma empatia muito grande. Então, só agradecer a eles também. Estávamos precisando de vidros, BR Vidros. De pronto, a gente chegou lá já. Não precisamos, né? Não, a gente vai ajudar, a gente quer colaborar. Nós queremos também fazer parte disso, né? Fiquei muito emocionada. A floricultura Passiflora, todos esses anos, mesmo porque é um ano, mas nós já existíamos antes, né? Sim. Nós trabalhávamos sem nós não queríamos, na verdade, nos prender, né? Numa associação, a gente ficou um pouco com medo e fazíamos o nosso trabalho ali no anonimato. Então, sempre esteve com a gente, assim, em nome da Andréia, né? Eu quero agradecer imensamente. Já tivemos parceria, agradecer a Cressol, a padaria do bairro aqui na Kathleen, né? Então, muito parceira também. A Escola Deputado Abel, né? Sempre foi parceira com a gente. A própria Clinifam, que em Ascura também nos apoiou quando precisamos. Quando eu digo nós, somos as pessoas, a comunidade, né? E também deixar um agradecimento muito especial para a Adriana Moser, no escritório de advocacia. Ela tem, juntamente com o doutor Felipe e a doutora Mônica, tem assim, apoiado, ajudado essas famílias. Vocês estão vendo como é grande, né? Como é grande, ninguém faz sozinha. A Damares Badalotti, enquanto na questão do direito, também atende as pessoas sem... né? Dar andamento para as coisas, muitas coisas que iam demorar,
e ela consegue sentar, conversar com as famílias, procurar o caminho. Então, assim, essa equipe maravilhosa também, assim, só tenho a agradecer, não posso deixar passar em branco. E hoje, em nome, assim, com a prefeitura, nós estamos caminhando, tem uma parceria muito bacana. E quando vamos falar então da legislação atual, Câmara de Vereadores, nós ainda não conversamos, né? Não conversamos com eles. Até pedimos para marcar um espaço para expor o trabalho da AMA, para ver, né? Alguns que eu já conversei assim, sem fora das formalidades, se mostraram muito dispostos, né, a colaborar com o trabalho, porque eu não quero dizer assim que é a causa autista. Eu quero que sejam feitas políticas públicas que garantam, porque hoje o prefeito é muito aberto para a minha Pelo não, trabalho, pelo né? trabalho, ele sabe que as crianças estão Precisam. ali, precisam que. Só que amanhã depois, então A gente não sabe. a gente não sabe depois, né? Então é um direito tornar aquilo público, é um Isso. direito ao atendimento às famílias, às crianças, né? Então tem sido muito parceiro. Então nós vamos tentar fazer com que isso continue, porque a causa ela termina um dia, né? Isso. E o trabalho não, né? Trabalho O não, então trabalho o nosso sempre tá trabalho é esse ali. Então vamos tentar trabalhar juntos. Quando eu falei para o prefeito de fazer o espaço, lógico, dá vontade de fazer uma coisa linda, maravilhosa, astronômica, né? Vamos fazer aquilo que a gente tem condições depois de manter. E assim, né, Samira, a gente sempre costuma conversar muito também sobre isso, que não é o espaço, não é o que a gente tem. Não é, mas eu tenho uma clínica ou eu tenho um espaço lindo, maravilhoso. E ali o atendimento. E o atendimento. E o trabalho, como é? O que importa é o que é feito. Né? A gente precisa ter um lugar limpo, organizado, sim, né? Acolhedor, mas a gente não precisa de um lugar lindo, maravilhoso. Nós precisamos fazer o trabalho. A que nós nos propusemos a fazer. Porque o lindo, maravilhoso, ninguém pode tocar porque pode quebrar. Isso. Né? A gente nunca esquece de que a Clínica AME, né? Vou dar uma deixa aí, a gente vai mudar de espaço, né? E todo mundo fala, vai ser lindo. Vai ser o ideal para gente, para as nossas crianças viverem lá dentro. Porque a gente não quer aquele lugar onde a criança tem que chegar, não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão que vai estragar. Isso a gente já vive lá fora. E a gente sabe que os autistas, eles não são assim. Eles mexem, tá, Eles gente? querem tocar. Eles querem botar a mão. Então, assim, lugar onde convive um autista, a gente entra e a gente sabe como é, tá? E a gente também, ali, os agradecimentos da Samira, a gente, né? Talvez a gente tenha esquecido de alguém. Me ajudem que eu não esqueci ninguém. Não foi, não. Propósito. Esqueceram de mim porque quiseram. Não. São muitas pessoas que nos ajudam, né? A clínica não é formada por mim, tá? Nós somos, a Clínica AME tem 25 profissionais, mais ou menos, tá? Então, a Clínica AME só comigo não existe, né? Ela é uma equipe toda. Então, já também, né, coloco o meu agradecimento à equipe, né, mas realmente, se a gente não falou de alguém, não se sintam ofendidos, né, a gente tem um agradecimento especial por cada um que chega até a gente para fazer esse trabalho realmente ser real, ser verdadeiro e sair do papel, né, mas às vezes na correria a gente esquece. E quem quiser vir fazer parte desse grupo, são bem-vindos e... Muito bem-vindos, né? Novos parceiros, sempre. Já tive ajuda também do Luiz, do Henrique, né? Fizeram trabalhos pra gente e daí simplesmente, a gente está ajudando. Fiquei, assim, emocionada e feliz, né? Mas eles também são parceiros, nos ajudam. Aqui no bairro, praticamente... Todo o comércio aqui do bairro tem, a gente não vai citar, mas quase todo mundo ajuda. Ninguém nunca... Nenhuma entidade, Fechou as portas. Né? Fechou as portas. Hoje nós buscamos, não é questão política, mas nós buscamos junto a deputados, fizemos pedidos de emenda parlamentar, sim. A gente já recebeu uma esse ano, ela vai entrar na nossa conta. E eu vou falar, não é questão política, então o deputado Nilson Berlanda nos encaminhou uma emenda de R$100 mil, essa, né? Assim como o Rotary ajudou, trabalhou, nós também trabalhamos. Então, não tem por que não dizer, né? Fizemos também um encaminhamento para o deputado Vicente Carro Preso, está com ele também esse pedido, também de uma emenda, né? Porque parece muito, e não é pouco, porque bem organizado esse dinheiro, ele vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então, nós estamos caminhando nisso. E de coração, né, gente? Agradecer a todo mundo.
Então, assim, às vezes, eu não vou mencionar aqui, mas já tive, por exemplo, precisou de atendimento médico, lá não tínhamos para onde correr, à noite. As famílias me procuram de madrugada, gente, né? Então, assim, onde é que eu vou levar? Aí tu liga para um médico, amigo teu, conhecido, fez amizade, tu liga para ele, prontamente já teve médico que saiu da sua casa para atender o paciente no hospital. Isso aconteceu em Timbó, né? Acontece em Dayal. Então, assim, ó, não vou mencionar, né? Mas assim, isso existe, isso acontece. Então, nós estamos ali. Nós estamos atendendo porque é uma necessidade. Aí a mãe chega na tua casa com um filho com febre, tu não vai comprar um remédio para ela. Ela não tem dinheiro. Enquanto não existia a AMA, nós fazíamos as vaquinhas, né? Mas hoje, graças a Deus, nós conseguimos trabalhar com a AMA para poder ajudar. Já teve casos, como a gente falou no começo, melhorou, conseguiu evoluir, sim, com as terapias. Teve gente que nós atendemos, famílias, crianças, que ajuste de medicação resolveu o problema. Vai ter isso, tem, né? A rotina, às vezes, era um pouquinho diferente. Com aí um ajuste de medicação, né? Beleza? Então, tem tudo isso. Aí, aquela família não precisou. E é difícil se envolver, é trabalhoso? Muito. Então, só para deixar mencionado para vocês, nós fizemos 2 caminhadas com crianças atípicas, né? Nós ficamos com um pouco de medo no começo, né? Porque é um lugar diferente, é um ambiente totalmente diferente. Água, né? Quero deixar assim, né, mencionar, né, o espaço da Andorinha, né? Sim. Que foi maravilhoso, né? O atendimento, até a questão de ingresso, tudo isso, porque tem que pagar seguro. E ao espaço da Borboleta Azul também, que foi fantástico. Também fizeram um valor diferenciado, simbólico, só para poder pagar o seguro das crianças. Então, tem todo esse olhar, né? A gente quase nem precisa, assim, ó, parece que já é automático, né? De pronto, a gente procura, eles não. Tudo Vamos. Tudo certo, né? Tudo certo. Então, também deixar um agradecimento de um abraço carinhoso para esse povo que nos acolhe. As crianças adoram, né? E, só para terminar, assim, ó, é difícil... E o Marco Antônio hoje está com 11 anos. Todo ano, eu gosto muito de mar, né? Não, eu gosto de mar, da praia. Mas levou 11 anos assim, para que a gente pudesse ir para a praia tranquilamente, não ficar preocupado, porque ele é forte, e se ele chutar um pouco a areia, é muita gente ali na areia, vai chutar um pouco o pé, vai bater em alguém, alguma coisa, aquela areia vai respingar e vai se tornar uma... Então, levaram 11 anos, né? Mas em 11 anos, né, eles conseguem brincar, ficar na areia, e assim, ó, é emocionante. Demorou, né? 11 anos é muito tempo. E para as pessoas podia ser tão simples, né? Mas a gente vê eles 4, os meus 2 e os 2 da Samira sentados, né, na areia, brincando por um longo tempo, porque pra gente, né, qualquer pouquinho de tempo que eles ficam ali é uma evolução, é um ganho. Então ele ficou praticamente 2 horas na areia, sem querer ir para casa. Então, pra gente não tem preço que pague. São vitórias, né? São vitórias. Assim, quando a gente tem que ser, é dificultoso, né? Nós somos até corajosas, levamos os meus e a Fran também, vamos para a lanchonete, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Lógico, tivemos que dizer não para algumas coisas, né? Porque eles queriam tudo e comer tudo que tinha, né? Sim. Né? Mas a gente conseguiu. Foi a evolução, como eles já conseguem o entendimento. A princípio, né, seria assim, não, jamais. Então, muitos pais, que eu sei, não conseguem levar porque tem medo do que vão fazer. E o medo faz isso, né? O medo aprisiona, né? Eu costumo dizer assim, que primeiro você tem que estar preparado para ir. Né? Porque se você sair apavorado, não, eu vou ir para a padaria, meu Deus, mas tudo que pode acontecer, isso. Não vá. Não vai. Você tem que estar bem. Você vai estar. A gente está sempre pleno? Não. Aqui dentro do nosso coração às vezes está assim, ó. Mas porque se a gente não tiver, eles vão ficar agitados. E tá tudo bem se você tiver pleno, chegar lá na padaria e ter que sair e deixar tudo lá em cima da mesa. Tá tudo bem. Mas a gente tentou, a gente foi até lá. E da próxima vez a gente vai de novo. E a primeira vez ficou 5 minutos, depois vai ficar 10 e assim sucessivamente, né? Por isso que, então, assim, quando as pessoas, essa parceria, né, essas pessoas ajudam, olha,
olhem só tudo que elas estão proporcionando, né? Parece que é só aquele valor, é só aquele móvel que doaram. Não, olha para o que eles contribuem com tudo isso, né? Para que essas crianças possam ter uma vida um pouquinho melhor, né? Sim. Poder participar das coisas também, né? Então, é isso aí. Quero agradecer a atenção, né? Ao espaço. Ao de espaço, vocês. né? Sim, a gente agradece aos meninos, né? Agradeço o convite por estar aqui com vocês, nossa parceria, né? Extrema gratidão a Samira, minha amiga, né? Nossa parceira. Nossa parceira Além de aí, amiga e além de parceira. amiga, parceira, e também estendo o convite para quem quiser vir conhecer a clínica, né? Timbó em Indaial. Só mandar uma mensagem lá que a gente vai receber vocês com muito amor e carinho. E a AMA está à disposição. Nos Sim. procurem, né? No momento nós estamos em reforma lá, mas tem o meu telefone, 47. Tem o Instagram. Tem o também, Instagram, né? da Dá para procurar. 479-8890-1099. Eu atendo sim, tá? Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre entro em contato. Eu quero colaborar, eu quero fazer parte, né? O que eu posso fazer? Pode procurar. Mas eu quero fazer de uma forma diferente. Apadrinhamento, nós pensamos em procurar padrinhos, né? Eu quero doar R$ 50 mensais. Ótimo, vai fazer diferença na vida de uma criança, né? Então, nós estamos trabalhando com isso, pensando, né, em colocar, expor para que as pessoas, eu quero ser padrinho, né, da AMA, beleza. Porque vai apadrinhar uma criança, vou colaborar com R$ 50 mensais. É pouco? Não, não é pouco, é bastante. Porque os 50 delas vai fazer toda a diferença. Porque assim, às vezes a criança, ela precisa daquele momento de um atendimento neuropediátrico. Tá, beleza. Nós sabemos que essa consulta não é barata. Mas ela não vai todo mês, né? Ela vai agora, ela vai fazer, e aí ela vai ter os ajustes, né? Ela vai usar, de repente, a minha filha lá, a Tereza, vai precisar só de medicação, ajuste de medicação. Beleza. Fez o atendimento, a médica vai acompanhando, né? Eu descobri que a Elis falou que existe acompanhamento online, né? Da neuropediatria, achei fantástico, né? Então, assim, beleza. Mesmo ela vai usar a neuropediatria 2 vezes por ano. Mas o que nós precisamos é o quê? As terapias, né? Pagar o profissional para que aconteça essas terapias. E nós temos parceiros para atendimento e que fazem essa diferença no valor para atendimento, porque vai atender mais crianças. Então, a gente deixa o convite aqui, né? Se alguém quer ser parceiro, quer ser padrinho, quer ser colaborador, é só nos procurar. Né? Só vamos explicar sobre o atendimento online, né, Samira? Não é assim, a gente não coloca uma criança que a neuro nunca viu, tá? Exatamente. Que nunca fez um acompanhamento, que não tem diagnóstico, mesmo ela tendo o diagnóstico. Ela tem o diagnóstico, mas a neuro não teve contato com essa criança nenhuma vez. Então, a gente não faz esse atendimento, gente. A gente não faz atendimento online, a nossa neuro não faz isso. São os nossos pacientes, né, que já são nossos, acompanhados pela gente. A nossa neuro está tratando, aconteceu alguma coisa, precisa de ajuste de medicação, alguma coisa bem específica, a nossa neuro faz um atendimento online, né? Específico para aquele momento. Exatamente. Tá? Porque não dá certo a gente pegar uma sala, colocar uma mãe e uma criança na frente de um computador, uma criança atípica para fazer um atendimento de neuropediatria. A neuropediatra precisa botar a mão, precisa fazer os exames neurológicos, né? Precisa olhar para essa criança. Então, a gente só faz isso presencial, tá? Porque senão vão começar a ligar, né? E pedir. A escola, foi falado que a clínica faz atendimento online. A gente não faz. A gente faz para os nossos crianças que são acompanhados pela gente, né? Em extrema necessidade, em casos específicos. É o acompanhamento, né? Isso. É isso que eu quis dizer, né? Então, que as nossas famílias que nos procuram, geralmente nós encaminhamos para a AME, porque até pelo deslocamento, pela localização geográfica. Para Blumenau, maravilha, temos profissionais também, mas não é fácil, né? Mas como vai deixar uma criança o tempo todo num trânsito até Blumenau? Prefiro, então nós temos essa geografia e preferimos quanto mais perto, melhor.
E isso é ótimo, né? O meu filho está assim, se eu posso ter esse atendimento, esse acompanhamento online, eu também não acredito que a primeira consulta ou segunda, que seja, dependendo, cada caso é um caso, né? Possa acontecer todos sem que a neuropediatra consiga estar presente, conversando com os pais, avaliando, precisa ter esse mais de perto, né? Não sou contra o online, mas eu acho que O online é um reforço para reforço. depois de um tempo Isso. de acompanhamento. Exatamente. É como você falou, né, Samira? A criança, ela está sendo assistida, Tá, né? isso. O neuropediatra vai ser a coisa que ela menos vai frequentar. Exatamente. O que ela tem que ser assistida são as terapias. E nós nos colocamos à disposição, quem quiser se propõe a nos ajudar, nós estamos ali. Estamos reformando a cozinha, estamos abertos a doações da cozinha, então, vamos colocar assim. Nós precisamos da geladeira, do fogão, Do micro-ondas a princípio, né? Uhum. Que é geladeira pela questão de manter os alimentos, aí o fogão, micro-ondas e forno, eles vão aprender a utilizar. Se alguém estiver disposto, quiser colaborar, Estamos abertos. Estamos abertos. Vai ficar muito bom. E como é bom, porque hoje eu também tinha esse desconhecimento. Existe, por exemplo, uma tesoura específica para criança autista cortar papel, né? Como o próprio lápis, né? As facas. Então, assim, vamos trabalhar, vamos deixar as nossas crianças aptas para preparar a sua própria alimentação. Não precisa ser nenhum chefe, né? Mas que eles aprendam, assim, essa coisa de fazer o próprio alimento, de poder lavar a própria louça, porque é bem importante que eles aprendam a fazer o básico deles, né? O meu filho, por exemplo, ele levou 13 anos para aprender a chimear o pão. 13 anos. Mas demorou, E agora vai vai embora. embora. Mas o que? É aquilo que eu falei no começo, né? Mas Família, e o medo de cortar o dedo e aquela coisa. Pois foi embora. Aham. É assim, o Marco Antônio, se demorar muito, ele vai lá e faz, a gente fica só olhando, né? O medo dele usar o micro-ondas, ele já usou sozinho, né? Mas é o medo, né? Aprender a lidar e ensinar, e o nosso objetivo é esse. Então, fica aberto o convite, né? Quem quiser nos ajudar. E pensamos também em fazer esse ano, a gente está pensando, já aproveitando mais um pouco desse espaço, com a floricultura, né? Muitas daquelas plantas que acabam não sendo vendidas. Então, fazer um curso com essas crianças, um trabalho, não é? Vamos usar assim, um trabalho para eles aprenderem a lidar, né? a trabalhar com plantar a sua própria cebolinha, a sua salsa, o seu chá, né? Recuperar a flor, né? Porque a gente sabe que pegar, trabalhar, mudar, botar alguma coisa, um diferencial na terra, ela vai rebrotar novamente. E é um trabalho que é bem gratificante e ele também serve como terapia, né? E é o que eu ia falar agora. Automaticamente vamos estar trabalhando o sensorial da criança. Meu filho né? tem um jardim, tudo Que quanto é coisa, ele vai lá e vou plantar. Né? O toque, que são os 5 sentidos, né? Porque a gente tem muita dificuldade com eles nesse sentido também. De cheiro, de toque, né? Das texturas. Então, quando a gente faz esse trabalho assim, é terapêutico, né? É terapia. E ele vai saber, o meu ele sabe certinho que ele tem que molhar as plantas um dia sim, um dia não. Tem que cuidar para não pegar muito sol e assim vai. Porque se vocês olharem como as coisas mudaram, hoje a gente foca no autismo. Mas, por exemplo, há 20 anos atrás, dificilmente um síndrome de Down casava, né? Não casava. Trabalhava. E hoje eles estão casando, tendo os filhos, né? Então, né? Temos que preparar para isso. Por exemplo, deixa eu pensar, quantos anos faz? Uns 20 anos, mais ou menos. Eu tive a primeira aluna surda. Olha só. Né? Tinha atendimento especializado? Não. Professora... Tinha implante? Não, até que eu entendi a linguagem dela, que era uma linguagem de casa, era a linguagem de sinais. Caseira, mas era doméstica, era dela. Até que eu entendi a linguagem dela, para ela ir ao banheiro. Olha. Mas é que nem há 17 anos, quando não 17, mas menos, quando meu filho foi para a primeira série, ninguém sabia lidar, ninguém. As professoras, no geral, pediam para a segunda professora levar para a rua, leva passear, leva
vai andar. Mas eu não tinha segunda professora. Não, mas eu digo, eu é recém, né? Mas, meu Deus, foi um trabalho muito difícil, tá? Até fazer aquela professora compreender que ele era capaz, que só com jeitinho, e foi. Agora ele foi embora. Mas é difícil, né? É muito difícil. Porque Porque daí os coleguinhas não conseguem entender, daí a professora fica nervosa, aí agita a sala toda. Aham. É. Mas pensa só, né? E até que eu entendi, né? Uhum. Quando ela queria ir ao banheiro, quando ela queria pedir água, alguma coisa. Não. É. E tinha que se virar aos 30, né? Uhum. E ela conseguiu se alfabetizar, Olha só. tá? E hoje não, hoje tem todo livros adaptados em braille, tudo certinho, né? E hoje, tu vê nas empresas, crianças, que elas são mudas porque elas são surdas, né? Trabalhando normalmente, Uhum. tá? Esses dias eu encontrei numa empresa algumas pessoas que são surdas trabalhando normalmente. Isso há 20 anos atrás. Não Não existia. existia. Né, elas eram tão reclusas, era tão negado o direito por medo, né? Uhum. Eu sempre digo, a família por medo de conhecimento. E ninguém buscava, porque também talvez por desconhecimento e dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. É fácil bater foto, né? É. Mas Mas vai lá. na hora. Aí, então hoje eles estão tendo famílias, eles estão, né? Trabalhando só no comércio. E aí que tá. E onde é que fica, né? Então, começar a colocar aqui em escuro é isso também, né? Onde é que nós vamos colocar? Onde é que eles terão chance de trabalhar, Isso mesmo. né? De se desenvolver. Timbó também não foge disso, né? Não. Indaial também. É uma Hoje, realidade de todos, né? tem uma menina que ela foi minha aluna e hoje ela também, era neurológico dela. E ela aprendeu a ler e escrever, né, uma deficiência neurológica bem. E ela aprendeu a ler e escrever, foi indo, a família resistia muito, e foi falado, foi feito. E hoje eu encontro ela está trabalhando, eu encontro ela. Ela está 100%? Não, ela continua com dificuldades, mas ela está no mercado de trabalho, Exatamente. do jeito. E é o nosso sonho como mãe, né? É, Vó. porque nem todo mundo vai ser doutor, né? Não. Nem todo mundo vai trabalhar na bolsa de valores, né? Porque nós precisamos de toda a mão de obra, né? Hoje, a dificuldade de achar alguém que cuida do teu jardim, arruma a tua telha quando cai, dá uma tempestade, né? É gigante, difícil, né? é gigante. Tá faltando essa mão de obra. Então, E eles são muito capazes. Meu. Eles exatamente. são caprichosos, né? Uhum. No que eles se dedicam a fazer. Então, é isso aí. Então, estamos à disposição. Se quiserem nos procurarem, nos ajudarem, estamos de braços abertos. Mais alguma coisa, meninas? Não, só isso mesmo. Isso não só ama de Ascura, né? De Timbó também, né? Timó também. É um longo. É só para deixar bem claro, sim, nós temos toda a legalização, né? Desde CNPJ, a questão de utilidade pública e mais o que vem caminhando, vem buscando Está nós tudo certinho. tudo certinho. E caminhamos para mais coisas, né? Vamos buscar mais Vamos. para que facilite, então, um pouquinho a vida de nossas crianças e adolescentes e também dos adultos, porque tem muito adulto autista A também. minha professora é autista. Eu fui primeira aula semana passada com ela, ela disse, ó, eu sou autista, tenho TDAH, e se a prof errar uma letrinha ou esquecer, mas você não vê, você não é que nem, né? É uma pessoa normal, inteligentíssima, como todos nós somos. Exatamente. Certo? Então, obrigada a Obrigada a todos. todos. E a vocês também, meninos.